Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar hoje uma aula sobre polinômios. Eu sei que você já deve ter visto no oitavo ano, revisaram no nono, então no ensino médio. Se você está assistindo agora, isso é do oitavo, então tudo bem, é a primeira vez. Mas vamos lá. Pessoal, um polinômio, né? Eu não vou ler tudo isso aqui, mas ele sempre vai estar escrito nessa uma forma assim. Aí vocês não vão se assustar, tá? Porque na matemática, toda vez que a gente coloca um azinho aqui na frente, esse azinho ele representa um coeficiente. E esse nzinho aqui em cima, no x, ele vai representar um expoente, tá? Para ser polinômio, esse expoente necessariamente tem que ser um número natural. Então, olha só, exemplo. Aqui na letra A, eu tenho um polinômio x igual a 5x à quarta menos 3x ao quadrado mais x mais 5. Esse 5, esse menos 3, esse 1 seriam os meus azinhos no outro, seriam meus coeficientes, tá? Agora, aqui ó, 2x à sétima mais raiz de 7x ao quadrado menos 2, o 7 e o 2 seriam meu n, né? O 2 raiz de 7 menos 2 seriam meus coeficientes, e aqui também. Na letra D a gente tem um polinômio chamado de polinômio nulo. É quando o nzinho lá do x elevado a n é um zero, e todo número elevado a zero é igual a 1, então ele vai anular, tá ok? Enfim, contra-exemplos. Pessoal, contra-exemplo, neste caso aqui, ó, são dois exemplos que não são polinômios, que as pessoas costumam confundir muito, tá? Esse primeiro é quando nós temos um polinômio, nós temos uma expressão em que aqui em cima nós temos uma fração, tá? Neste caso a gente não vai considerar como um polinômio. E na letra B também nós temos aqui ó, um número em que o x aqui, o expoente é negativo. Então, para efeitos de cálculo, nós não vamos considerar eles como polinômios. Tudo bem? Tudo bem, mas vamos continuar. Pessoal, o valor numérico é tudo aquele que quando a gente substitui a variável, aqui no caso o x, por um número, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um polinômio 5x à quarta menos 3x ao quadrado mais x mais 5. Eu vou substituir esse polinômio, esse x, para o número 1. Então vai ficar assim, ó. P de 1 é igual a 5 vezes, no lugar do x eu vou colocar 1, e resolvo, tá? Aqui vai dar tudo 1, né? Onde tem o 1, então vai ficar 5 vezes 1, 5. 3 vezes 1, 3. Tá? 5 com 5 é 10. 10, 11, tira 3, 8. Então, o valor, quando x é igual a 1, o valor do polinômio é 8. Beleza? Beleza. Então, bora lá. Agora a gente vai ver, gente, grau de polinômio, tá? E aqui eu estou pegando de um livro específico essa aula. E por esse livro, a gente vai adotar que na hora de escrever o grau de polinômio, a gente vai seguir essa ordem aqui, ó. Então, neste caso, turminha, e aí, ó, o grau de polinômio é sempre a mais alta potência. Como assim? Bom, se eu olhar na letra A, o mais alto seria 5x à quarta, né? Então, a potência é 4. Então, grau do polinômio x é igual a 4. E assim vai nos outros. Então, aqui embaixo, o maior é o 7. Grau seria 7. E assim vai. Aqui seria 1. E aqui não tem nada, é o 0. Tá ok? Então, antes que vocês me perguntem, já estou respondendo. Aqui é 0. E aqui é 1. Beleza? Vamos continuar.
Neste caso aqui, gente, dois polinômios, tá? Eu estou falando de igualdade. E eles são necessariamente iguaizinhos quando seus coeficientes são iguais. Então olha só, aqui eu tenho, por exemplo, um polinômio P. E aí eu não coloquei números aqui nos coeficientes, apenas letras. Eu tenho um polinômio Q, que esse sim tem números. Para esses dois polinômios serem exatamente iguais, olha, o A é x à quinta aqui. Eu não tenho nenhum x à quinta aqui, então significa dizer que neste caso seria 0, para ele anular esse camarada. O B seria 3, porque olha só, tá? O C seria menos 7, porque é o mesmo que está aqui no x ao cubo. O D seria... O D ele não tem aqui, que nem o A, né? Então, porque não tem nenhum x quadrado aqui, seria 0 também. O E seria 2 e o F seria 1, tá ok? Que é o nosso coeficiente, o nosso termo independente. Continuando, vamos falar agora de operações, tá? Vamos falar de adição primeiro. Olha só, pessoal, para somar esses dois aqui, tá? O polinômio P e o polinômio Q, é muito simples, tá? E lembrando que aqui eu coloquei aqui, ó, às vezes vocês vão ver nesse formato aqui, ó, tá? É a mesma coisa. Então, somando os dois, eu vou sempre somar coeficiente com coeficiente, desde que o grau seja o mesmo. Então, por exemplo, aqui, ó, o maior grau seria o 4 em relação ao Q. Eu não tenho ninguém a somar. Agora, em relação ao cubo, eu tenho esse. Então, 3 menos 7, tá? Aí você fala, mas professor, não é a soma, por que o senhor está tirando? Porque nesse caso aqui o 7 é negativo, né? Mas, aí eu vou fazer agora em relação ao quadrado. Em relação ao quadrado, eu tenho aqui e só. Então, esse mais menos 2x quadrado mais, em relação ao 1, né? Em relação ao x, só tem ele, expoente 1, né? E em relação ao 0, expoente 0, eu tenho os termos sozinhos, eu tenho o termo 7 e o 1. Tá? Então, continuando a minha resposta, ficaria 3x à quarta menos 4x ao cubo menos 2x quadrado mais 2x mais 8. Tá certo? Vamos continuar aí. Agora, pessoal, vamos falar de diferença de polinômios, tá? Como que se resolve isso aqui? Bom, é quase a mesma coisa da soma, só que aí, ao invés de eu fazer mais, eu vou fazer menos. E quando eu faço menos, eu tenho que inverter o sinal do segundo polinômio. Então, por exemplo, P menos Q, a variável aqui é x. Então, neste caso aqui, ó, ficaria o seguinte, ó, o P, no caso, tem algum aqui com expoente à quarta? Não tem, mas aqui tem. Então, observem só, não é P menos Q? Então, ao fazer menos o Q, eu vou ter que colocar um sinalzinho de menos aqui. Tá ok? E aí, ó, vamos continuar. A próxima operação é o que? Do cubo. Tem aqui? Tem. Nós temos o seguinte, olha. Nós temos o 3x ao cubo, né, do P, menos o do Q. Então, você pode fazer desse jeito, ou você pode simplesmente estar aqui, ó, desse jeito que eu vou fazer, que é trocar o sinal. Ou, se quiser, você pode fazer igual que eu estava fazendo anteriormente, já que estou fazendo em relação ao 3 mais 7, e aí depois resolver, ok? O processo é o mesmo, não vai fazer diferença nenhuma para vocês, beleza? Vamos continuar. Em relação ao quadrado, tem alguém aqui? Tem. Temos somente esse. Como ele faz parte do P, que é o primeiro, eu não vou precisar trocar. Em relação ao expoente 1, tem alguém? Tem. No Q. Só que ele faz parte do Q. O Q, toda vez que tiver no Q, eu tenho que trocar, porque eu estou fazendo menos ele. Tá ok?
Então vai ficar menos 2x. Sem expoente nenhum, expoente zero, temos o 7, temos o 1. Então vai ficar 7, eu repito o sinal do 7, menos 1. Troco o sinal do 1. Tá ok, gente? E agora eu vou resolver quem eu consigo resolver aqui, ó. Esse menos 3x à quarta, ele já está, ele está sozinho já, não tem com quem fazer a operação. Agora aqui entra aquela situação, né? Eu somo os coeficientes. E o resto não tem a não ser esse camarada aqui, que é mais 6. Perceberam uma leve diferença aí, né? Quando eu faço uma diferença de polinômios, eu tenho que trocar o sinal do segundo na medida que ele for aparecendo, tá? Então eu troquei esse sinal aqui, troquei esse. Beleza, vamos continuar. Gente, agora eu vou falar sobre multiplicação por um número real, ou um escalar. É toda vez que eu tenho um número e esse número vai multiplicar todo o polinômio, tá? Então, k vezes um polinômio x, vamos imaginar aqui que neste caso k é menos 4, ele vai multiplicar todo esse polinômio. Então vamos fazer a distributiva. Ao fazer a distributiva vai ficar assim, ó, menos 12x ao cubo é coeficiente com coeficiente. Menos 4 vezes menos 2 dá mais 8. E menos 4 vezes mais 7, menos 28. Beleza? Beleza. Aí eu vou deixar para um outro vídeo a gente falar sobre multiplicação, porque tem duas formas, a tradicional e tem uma outra que eu quero passar para vocês, que é um método prático. Um abraço.